Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos reunidos. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos iniciar a nossa noite convidando a nossa companheira Leila Passos para ler a mensagem. Vamos lá, Denise. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus, que se faz nesse ambiente, nos envolva, enche os nossos corações e permaneça conosco. Ouve a mensagem do Espírito conosco, que sempre nos traz na sua pergunta para a nossa reflexão. Irmãos amados, que a luz do Cristo Jesus nos envolva a todos e ilumine os vossos passos. Enquanto estáis na terra, desfrutem das oportunidades que vos são dadas nesses momentos. Encontre no íntimo da alma o grande objetivo que faz parte do movimento universal do amor. Quantas e quantas encarnações são desperdiçadas pela venda do orgulho que cega as criaturas, pela tolice da vaidade que ensoberbece de orgulho as criaturas mais determinadas, que vão viver na graça do sofrimento não por necessidade, mas pela banalidade das escolhas. Quantos irmãos estiveram na terra falando-nos do amor? Muitos estão voltando para que os corações despertem para a bondade, o olhar manso da igualdade que floresce nas mãos trabalhadoras da solidariedade. Irmãos amados, creiam em Deus, Deus Pai de amor e bondade, que habita todas as criaturas, fazendo com que raie sempre esse despertar do senso de quem é realmente o Espírito. Irmãos amados, para que desperdiçar o tempo com a ilusão cruel de que algo nos pertence, de que todos têm que fazer as vontades, as nossas vontades, quando na realidade o Espírito é a felicidade que se encontra em si mesmo. Perceber-se força movedora do universo, ó Criador, se encher de luz e iluminar. Irmãos amados, já é hora de despertar do senso moral da criatura terrestre para que possa resplandecer em amor, para que possa continuar a jornada do ser, embrenhando-se por si mesmo, no íntimo, onde Deus habita. Nos sentindo essa vibração, essa serenidade que vem do alto. Vamos orar a Deus, nosso Pai, agradecendo por tantas oportunidades que Ele nos oferece todos os dias, agradecendo pela vida, pelos nossos familiares, pelo trabalho, por tudo que temos, por tudo que somos e que ainda podemos ser. Deus, que habita os nossos corações, fortaleça-nos para que possamos a cada dia, seguindo as missões do Mestre Jesus, aproximar-nos de Ti e beber do Teu amor. Fique conosco, hoje e sempre. Tenham todos uma boa noite.
Meus queridos irmãos, hoje nós estamos recebendo mais uma vez aqui na nossa casa o Marco Molo, com muito prazer, que vai nos falar hoje. O prazer em receber. Eu entendi, né? Nós estamos aqui acabando. Muito boa noite a todos nós, para quem nos acompanha em seus lares e para aqueles que irão nos acompanhar. Agradecendo a Jesus por mais esta feliz oportunidade de estarmos juntos. E que mês estamos? Setembro. Qual que é a campanha? Setembro amanhã. Então, nós vamos falar nesta noite por que vale a pena viver. Para que encontremos motivos a cada respiração, motivos maiores. E todas as religiões, todas as doutrinas filosóficas nos ressalvam o valor da vida. Mas acredito que nenhuma outra consegue nos passar com tanta completude, com tanta beleza, o valor dessa vida. A gente vai entender desde, dentro disso que o irmão falou, nesse movimento universal do amor, nós vamos entender desde a nossa criação. Nós vamos entender a figura do Pai, que Jesus veio nos trazer, formando uma revolução nas ideias religiosas. Deus como Pai, amoroso e bom, que nos ama incondicionalmente. E vamos entender Jesus, nosso irmão maior, tutor de nossas vidas. Entender por que somos criados e colocados a caminho da luz. Esse nosso grande propósito existencial. Todo ser vivente caminha em direção à luz. Você tem uma árvorezinha na sua casa e você quer que ela cresça para cá. Mas se o sol está para cá, ela vai te contrariar. Ela vai buscar o sol. Todos nós buscamos a luz na nossa jornada espiritual. E nós vamos entender, como Emmanuel nos fala, a caminho da luz, da comunidade de espíritos puros, angélicos, celestes. Esses espíritos que têm nas mãos as rédeas do universo, que guiam as nossas vidas. E Jesus, sendo partícipe dessa comunidade, recebeu do Pai a incumbência de criar as condições de vida em nosso planeta, de nos abrigar, de nos gestar. E aí nós vamos entender que desde a aglutinação da moeda cósmica está no comando deste movimento, esse movimento universal. Nós vamos entender que ele cria o grande útero em que são geradas as nossas vidas, o útero marinho. Ali, por meio do agosto, nós vamos iniciar os nossos primeiros passos como seres unicelulares, aos poucos, multiplicando e aumentando a complexidade da vida. Vamos buscar a fixação. E na fixação, vivendo no reino vegetal, nós vamos fixar a nossa cabeça na Terra e no centro genésico para o outro. Evoluindo um pouco mais, nós vamos fazer um movimento de 180 graus. E nós teremos então a cabeça à frente e o centro genésico atrás, vivendo na estrutura de um corpo animal. E seguindo o movimento, nós vamos nos erguer. Lembrando de Vanessa. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação.
E aí nós vamos colocar então a cabeça para o alto, como verdadeira antena, nos ligando ao Pai, nos ligando ao Criador. E vamos então submeter o nosso centro genésico agora. Ele que comandava o movimento agora. É a mente que comanda. Nós vamos submeter isso. E vamos então dar os próximos passos. Então esse é todo o movimento da vida. O que é a vida? Então quando nós entendemos tudo isso nesses dois planos, tudo isso acontecendo, a gente apreciando no plano espiritual e no plano físico, a visão sendo vida. E nós damos muito mais valor a essa vida. Porque na experiência do mamífero, um ser abre espaço dentro de si próprio para nós saber. E no início, apenas para dar uma formação mais complexa e mais da humanidade. Dar a formação mais complexa e dar toda a estrutura psíquica que o ser necessita, para o qual não são suficientes apenas 9 meses de gestação. É preciso formar essa intimidade do corpo a corpo, para que ela se perpetue na jornada individual. Então, todo esse movimento nos faz apreciar de uma nova ordem o valor dessa vida. Nós não estamos falando apenas da maternidade nessa existência. Nós estamos falando de toda essa jornada que todos nós percorremos, juntos, depois individuando, para que estivéssemos aqui. Para que pudéssemos ter esse tempo para brilhar o nosso Espírito. E a vida, então, ganha em cores, ganha em perspectiva sobre a ótica da espiritualidade. E nós vamos entender todo esse movimento também na visão espiritual do Criador. O que caracteriza a criação? Como fomos criados? Como fomos criados, gente? Simples, ignorantes, né? Simples, sem nenhuma propensão nem para o bem nem para o mal, ignorantes, sem nenhum conhecimento moral nem intelectual. Puros como sim, de uma pureza bruta, como um metal precioso, como uma pedra preciosa, que para apresentar a sua beleza precisa do quê? Da vida. E aí nós vamos encontrar no livro de Emmanuel, no livro que ele titula aqui agora, a necessidade da experiência. Somos criados, então, num ato supremo de amor. E qual o caminho que o Pai encontra para que a gente possa cumprir o nosso objetivo existencial? O caminho da experiência. Papai do céu, será que teria a pretensão de achar que nunca erraríamos, faríamos jornada linear com essa evolução? Não. No momento em que adquirimos essa capacidade de decisão, o livre-arbítrio, nós vamos caminhando entre eles e acertos, mas sempre fazendo a nossa jornada. Desde o começo somos dotados de um motorzinho da evolução, o nosso programa raiz, nos impulsionando à frente. E para quê? Qual é o nosso grande objetivo existencial? Caminhar em direção a nós. Mas como que a gente corporifica isso? Estamos aqui para quê? Aí a gente vai encontrar no livro dos Espíritos a necessidade da encarnação. E ele apresenta 3 necessidades. Para uns, a missão. Para outros, a expiação. E para outros, cumprir, além disso, cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. E aí eu estou pensando sobre isso e falei, mas onde que está? Prova. Se apresentou missão, expiação, e cumprir a parte que nos cabe na obra da criação, onde está a prova aqui?
cumprir, não é isso? Aí eu fiquei pensando no aluno negligente e no aluno diligente. O que caracteriza o aluno negligente? Faltou das aulas, matou hora, não estudou. O que a prova representa para ele? Um castigo, uma pena. E aí ele recebe isso como uma expiação. Castigo, pena, não é isso? E o que a gente fazia quando a gente não estava preparado para a prova? Arrumava uma prestar médico, arrumava uma ceguinha, fugia da prova. Ou colar. O que isso representa? Né? É fugir da prova, dizer que isso não é comigo, ou tentar pegar, né, a prova do vizinho. E o aluno diligente? O que representa a prova para o aluno diligente? A oportunidade de crescimento, seja no plano próprio educacional ou profissional. Nos habilitando, então, a cumprir a nossa parte na obra de redenção. Então, na medida em que eu consigo entender isso, aí eu vejo a dor de outra maneira. A dor como instrumento de evolução. Eu estava ouvindo uma música ontem, uma música maior, uma das últimas gravações do Milton, e ele fala que, sem saber que aquela dor valia ouro, as nossas dores valem ouro para nós. Elas que nos impulsionam e nos fazem crescer. Mas por que, se eu sou criado nesse ato supremo de amor e sou alimentado a todo instante? Nós somos alimentados a todo instante, gente? Pelo amor divino? Como? Não é assim que fez o homem do mar? E quem lhe conferiu a vida? O sopro das narinas. Cada respiração nossa é o sopro de Deus em nossas narinas. Cada respiração é um ato supremo de amor do Pai em relação a nós. Se eu falo para o meu filho subir nesse púlpito aqui, me distancio 1 metro e digo para ele, ele vai voar? Talvez sim, talvez não. Depende da confiança dele em mim. Depende se ele pulou, se ele caiu algumas vezes ou não. E o que é a vida? O que é viver? Nós vamos encontrar lá por Guimarães Rosa, na palavra de Violão, que viver é perigoso. Viver é muito perigoso. Ele vai repetir isso muitas vezes ao voltar a obra. E viver é isso. Nós que tantas vezes falhamos nesse palco terreno, somos convidados pelo Pai, que não se conforma com as nossas dores e nos diz, filho, eu quero que você se liberte delas. E me convida a pular de novo em seus braços e iniciar uma nova existência. E aí nós estamos aqui, nesta vida, fazendo diferente, porque nós vamos entrar nesse palco agora com outra disposição. E sempre nós temos dito, né? Tendo agora nas provas material de consulta. Né? Nunca tivemos tanto material de consulta. A gente sempre falava de reencarnação quando já desencarnava. Agora a gente fala de reencarnação aqui. E valoriza mais a vida. E se eu sou criado nesse ato supremo de amor, se eu sou alimentado todo instante pelo amor divino, e é bom a gente pensar nisso. O que é a respiração? A respiração é que me faz integrar nesse movimento universal do amor. É todo o universo externo
que eu crio através do portal dessa respiração, eu trago todo esse universo externo, todo esse amor do Pai para o meu universo interno. E vou alimentar todas as minhas células e criando elemento nutritivo para dar continuidade à minha vida. Cada respiração é isso. Tem um irmão nosso que diz: quem respira direito tem nem depressão. Todos os medicamentos para depressão são úteis, não estamos querendo, mas que a respiração seja profissional. Que a gente respire bem, sempre que possível, nos momentos de angústia, de alegria, de preocupações. Respire. É o melhor remédio, porque nós fazemos essa integração. E se nós somos todo momento alimentados, por que ainda bate carência de amor? Porque às vezes nós sentimos ainda esse vazio de amor dentro de nós. O que vocês acham? Por quê? Eu vou arriscar um palpite. É porque nós ainda estamos na passividade de sermos amados. O que nós estamos fazendo aqui, gente, em breves linhas? Se a gente pega na questão 625, qual o modelo mais perfeito que o Pai nos oferece para servir de que modelo? Jesus. O que Jesus veio ensinar aqui na terra? Qual a lei que Jesus veio fazer? A lei da lei. Então pensa, o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo. Cada respiração nossa é essa oportunidade de aprendizado do amor, de vivenciar o amor. Porque amados nós somos todo o tempo. Então nós já aprendemos a viver nessa passividade, agora precisamos exercer, viver na atividade. Bom, e tem sido essa a nossa jornada? A nossa caminhada tem sido nesse sentido? Nesse sentido. Né? Se a gente entende, olhando para o Velho Testamento, todas as figuras, a figura de Adão, a figura de Eva, mas a figura de Caim e de Abel, são arquétipos, são modelos para que a gente entenda a nossa jornada. O crime cometido por Caim. Aí o pai, Deus chama Caim, que é feito do seu irmão Abel. Uai, ele é mineiro. Mas agora, se fosse mineiro, uai, agora eu preciso, agora eu sou o guarda-costas do meu irmão. Uma resposta sim. E Deus responde: porque as dores de Abel repercutem até mim. Todas as dores sofridas pelos nossos irmãos na terra repercutem em nós. Muitas vezes as dores da alma que nos abatem são dores de irmãos que estão hoje no plano físico ou já estiveram. E essas dores também se manifestam em nós. Então nós estamos aqui para curarmos uns aos outros. Nós tivemos a oportunidade de participar este ano do MEDIMESP, que é o Congresso Médico Espírita, de Medicina, agora vai criar, de Medicina e Espiritualidade, lá em São Paulo. E o tema foi servir para curar-se. Servir para curar-se. Quando a gente pega, vamos falar mais uma vez de Pedro. Pedro, no momento da partida de Jesus, Pedro já estava devidamente cristianizado. Ele corre para ele de soldado, e aí Jesus fala: Pedro, ele vai com espada. Então era a espada de Pedro. Né? Ninguém era com espada para descascar laranja, beleza? Ele já fica liberto. Porque se ele usava uma espada serve para quê? Para ferir ou matar.
E aí ele nega 3 vezes o Cristo. Então Pedro não estava, ele não vivia. E quem era Pedro? Vamos pensar nisso. Quem era Pedro? O primeiro foi chamado, está lá no Boa Nova. Simão e André, filhos de Jonas, veio da parte de Deus e vos convido para fundar o reino de Deus na terra. O primeiro foi chamado. Caminhou mais com Jesus. Jesus passou a maior parte do apostolado, veio para Cafarnaum. Na casa de quem? Na casa de Pedro. A gente adora hospedar as pessoas que a gente ama. A gente tem oportunidade de conversar com ela, de vivenciar aquele momento ali do chazinho da noite, aquele momento raríssimo, né? Ele conversa em dia. E era esse momento que Pedro desfrutava todas as noites de conversa. E ele não estava preparado. Aí a gente vê vários atos dos apóstolos, que as pessoas colocaram macas e camas nas calçadas por onde Pedro passaria, para que ao menos as suas sombras tocassem e elas ficassem curadas. Pedro passa a curar pela sua sombra, aquela sombra que o atormentava. Qual foi o caminho de Pedro para curar as pessoas? Curar a si próprio no trabalho que tem. Eu estava pensando, vivi uma experiência ímpar essa última semana, de muito trabalho, de muito esforço físico mesmo, por necessidade. E aí, eu algumas vezes tenho dificuldade com sono. Aí eu pensei assim, por que a gente encarna? Pensei também, é porque o corpo, eu estava tão cansado quando eu estava deitado na cama que eu não tinha opção, eu dormia. Então a gente encarna para submeter o corpo, quando submete a nossa alma, nos adormece das dores anteriores para que a gente possa curar. É esse o movimento do corpo. É essa validade, o valor do corpo para a nossa verdade espiritual. Então, é nós exercitarmos este amor. E aí nós vamos ver nessa jornada nossa de Caim e de Abel, como que nós nos alternamos nesses papéis. E quando eu preciso, se eu fui em Caim, eu reencarno como Abel, para sofrer agora a prova daquilo. O que é a expiação? A expiação é eu sofrer no meu corpo a dor que eu provoquei no outro. E aí eu venho, então, como Abel. Mas quando a dor bate, o que acontece com a gente? Quando não tem entendimento aí, a gente se revolta. E aí Caim reencarna. E aí o Caim volta aqui no corpo da Abel. E pá! E aí, de novo na agressão. O Elahá nos pensando assim na questão religiosa. Na questão religiosa. O Elahá nos traz essa narrativa falando desses tempos atuais. E aí a gente vê todos os desmandos, todos os absurdos que foram cometidos em nome da religião. As torturas. E nós não estamos falando de outros, estamos falando talvez de nós próprios. Por isso que esse negócio quer me apagar. Para que ele possa se rever. E aí veio um movimento contrário, como acontece com a história, no iluminismo, no positivismo, e querendo matar a religião, que era o objetivo, e aí o Elahá nos lembra isso, né? Que não morreu apenas Luís XVI e toda a nobreza francesa, morreram também os sacerdotes, dentro das suas igrejas, foram todos assassinados. E a igreja de Notre Dame é convertida em templo da razão. E aí, então, querendo matar a religião pelos seus desmandos, matou-se a própria ideia de Deus. E nós entramos, então, numa fase da humanidade de muito crescimento, de muita evolução do ponto de vista físico e tecnológico, mas de perda, de todo sentido de espiritualidade.
E aonde nós vamos chegar? Kardec nos traz aqui, está anotado, alguém levou e anotou, né, em obras póstumas. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. O que era uma coisa raríssima de acontecer. A gente vê hoje. Infelizmente, muita coisa disso veiculando pela internet. Isso. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens. Aí ele propõe outra coisa, batalha. Para a gente saber mesmo como está a humanidade, como que nós estamos, penso que seria preciso suspender toda a medicação ansiolítica e antidepressiva do mundo, por 6 meses ou 1 ano, para a gente saber o estado emocional que nos encontramos. Porque a gente não tinha pensado nisso. Os nossos avós não tinham isso, gente. Os nossos avós não tinham isso. Tinha ansiolítico? O vovó tomava ansiolítico? O vovô tomava? Não. Ele batia ele dormia, porque o corpo estava cansado da roça. Como os trazem roçando, né? A gente vê olhos de cobrando, os nossos filhos nos cobrando. Aí traz um quadro, assim, né? O pai chegando da roça, depois de uma jornada de 6 a 6, a mãe ali com o avental todo sujo de carvão, e aí vão sentar em cada um dos 12 filhos e dizer assim: ô meu amor, conta aí como foi seu dia. Tinha isso, gente? Não. A gente vivia tratado pelo trabalho. E nós vivemos, outro dia nós fizemos uma visita na escola Maria Teixeira de Freitas, e eu convido, se alguém tiver essa oportunidade, veio de Luciane. Ela é patrocinada por uma entidade espírita e faz um trabalho belíssimo na área da educação. Com 314 estudantes de 4 a 80 anos. Trabalha com alfabetização de adultos também. E aí, a diretora, dona Silvana, me trouxe uma notícia nova que eu nunca tinha ouvido falar. Que já está sendo diagnosticado um negócio chamado TDM, transtorno de déficit de contato com a natureza. E aí eu fui pesquisar, um jornalista, Charles Wolff, e ele escreveu um livro, A Última Criança no Bosque. E aí eu liguei isso com uma coisa que eu estava falando, nessas perseguições religiosas, para onde iam os médicos? Os médicos fugiam da cidade. Aí eu falo, onde mora a maga patológica? Para quem gostou de mim. Onde mora a Madame Mim? Aquela senhora simpática que dá esse concurso, que oferecia maçãs históricas para João e Maria. Da floresta. O médico, onde ele estava o médico? Todas essas histórias nós contamos para as nossas crianças. Qual que é a relação delas com a floresta? Medo. E aí a gente entende toda a nossa trajetória. Como que está a nossa relação com a natureza? Eu versus a natureza? Eu sou da natureza, me apropriando dela? Ou eu já me entendo que eu sou a natureza? Porque eu fiz toda essa jornada e ela está presente em mim. E eu sou a terra, eu sou da floresta, das matas. E a gente precisa, e isso é tudo instrumento de cura, gente. Você fala, ajuda muito aí no Parque do Sabiá e andar. E ver água e sentir vento na cara. Ajuda para as minhas ansiedades. Né? Então a gente repensar todo esse quadro, toda essa jornada, para que a gente faça diferente de agora em diante.
Alguém lembra de alguma vez que alguém foi procurar Jesus buscando cura? E ele ter falado assim: o que você andou aprontando? Não, né? O que a gente vive? O que queres que eu te faça? Agora vai e faz diferente. Faz diferente agora, até agora para frente. Lembrando o Chico, né? Não dá para voltar a fazer um novo início, mas estamos começando a fazer um novo fim. Então agora a gente precisa entender tudo isso para buscar as razões. O que leva uma pessoa a querer desistir da vida? O que leva uma pessoa a querer desistir da vida? Vamos lá, vamos pensar aí. Tristeza, prolongada, um processo depressivo, desânimo, desilusões, falta de sentido, falta de conhecimento, perda de entes queridos, né? Dependência química. Tem outro pedacinho que eu esqueci aqui, ó. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrer estarão riscados no número dos vivos. A gente vê isso na dependência química extrema. Os nossos zumbis que já não estão mais na vida. Já estão um pouco riscados na vida. Então é todo esse quadro, todas essas razões que a gente precisa buscar para nos curarmos. E aí eu pergunto: quem de nós pode dizer que nunca viveu essa experiência do suicídio? Ou que nunca possa viver? Precisamos nos curar uns com os outros. E aí nós tivemos também um encontro de irmãos espíritas, né? E aí ela teve um momento de narrativa, que ela estava falando ali, do seu momento, que cura que está buscando, e uma irmã nossa trouxe a sua experiência. Ela, uma família, umas 6 pessoas, 6 filhos mais ou menos, ela a mais nova. E a mãe vivendo um processo agudo de câncer. E ela é que cuidava dela. E a mãe sempre pedindo a ela e gritando muita agonia nos momentos de dor. E aí foi a última noite da mãe. Dor profunda. Muita dor. E ela pedindo que a filha ajudasse. Essa nossa amiga na época tinha 16 anos. 16 anos. E aí a mãe começou a sangrar e era uma noite de domingo da segunda, aquela coisa que talvez alguém já tenha vivido no hospital, a equipe médica responsável não estava e ninguém conseguiu contornar a situação. E ela, o anseio de puxar aquela dor da mãe dela para ela própria. Ela então deitou-se na cama do hospital e colocou a mãe sobre ela. Eu lembrei dos meus primeiros tempos de contabilidade. E tinha um negócio de uma mata borrão, e você punha, passando ali, querendo ver isso, né? Passando uma impressão para gelatina. Ela queria puxar aquela dor na mãe para ela. E aí, quando foi de manhã, o médico responsável deu uma bronca, como é que vocês deixam aqui nessa produção? Com 16 anos. E aí nós refletimos muito sobre isso. E aí eu lembrei, né, daquela fala de Jesus, se nós tivessem 2 ou mais unidos, ele estaria. E o que nos une de verdade? O coração. Então eu trago uma proposta. Você traga essa propostinha. Eu trago uma proposta hoje. Que possamos nos curar. Unindo sempre coração a coração. E visualizando que Jesus esteja no meio do nosso abraço. E que Ele pode, Ele que é o nosso tutor maior, Ele pode absorver a minha dor e a dor do meu irmão. Então que eu possa abraçar coração a coração, curando as minhas dores e curando
a dor dos meus irmãos. Certinho? Agora eu queria saber como é que está a misericórdia de vocês. Porque se vocês estiverem misericordiosos, eu vou me arriscar. Outro dia nós tivemos uma revelação sobre a música. Né? E a gente sempre pensa a música como esse instrumento que vem do alto para nós, as inspirações, proveniente da entrevista do Almir Sater, né? Que a música tocando em frente foi psicografada. Nós tivemos uma informação diferente, conversando com os amigos de Belo Horizonte, e eles nos falaram que têm recebido comunicações musicais que são irmãos nossos que foram músicos, letristas, instrumentistas e que trazem hoje como instrumento de cura. E eles citaram até dois, Tim Maia e Elis Regina. Então a música é um instrumento de cura, sem dúvida alguma. E um desses amigos que eu guardo, que eu acho que foi muito inspirado por dentro, ele nos trouxe uma tela. E se vocês estiverem dispostos, ontem um menino que brincava e falou, hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos de novo, então vamos lá. Ontem um menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Muito gratidão, gente. Seis e meia. É só. É força. E aí, menino? Boa noite, gente, tudo jóia? A gente da equipe da Mocidade da Veio aqui para o Festival de Sorvete que vai ter esse domingo. É tudo comigo, vamos falar mais sobre. O ingresso é R$20 e vai ser nesse domingo. Para a gente comer muito sorvete e vai ser beneficente para a gente conseguir comprar o data show e para as obras da casa. O horário vai ser das 2 às 3h30. Terá sabores de morango, chocolate, creme e calda de chocolate bacana. Contamos com a presença de vocês. Nós vamos estar aqui na saída, vendendo ingresso, tá bom, pessoal? Esperamos vocês lá.
Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso reunião. Nosso agradecimento ao Marco Antônio pelas palavras de incentivo, por essa bela música que ele nos trouxe, muito bonita. E nós pedimos que Jesus esteja sempre presente a consolar os corações dos nossos irmãos que perderam seus familiares, perderam não, houve a separação física, né? Tanto de desencarne natural, outros que da forma que ele nos trouxe aqui, que é pelas portas do suicídio, que sejam consolados pelo nosso Divino Mestre Jesus. Muita fé, porque nós não somos desamparados. Então, nós vamos passar agora para o nosso trabalho de passe, convidando os nossos companheiros para estarem na sala e as pessoas que vão tomar passe, obedecendo às filas aqui na frente. Tenham uma boa noite, muito obrigada a todos. Vão em paz, que a luz do nosso Mestre nos ilumine. Vamos, todos nós, nesse instante, unir os nossos sentimentos, os nossos melhores sentimentos, orando por todos aqueles que sofrem, pelos entes amados, que partiram pelas portas do suicídio, que possam compreender pelo ouvir espírito que o amor do Pai sempre nos levou, jamais nos cansou. Oremos por todos aqueles que nesse instante têm a mente cheia de pensamentos pelo desgosto do mundo, que a tua espiritualidade benfeitora, Senhor, os envolva, os auxilie, e todos nós possamos compreender essa noção de amarmos uns aos outros e servirmos, nos integrarmos e conhecermos os infortúnios e defeitos, as dores silenciosas que estão ao nosso lado. Por isso, nesta noite, rogamos a Ti, Senhor, que nos faça instrumentos de amor do Teu amor, que sejamos dóceis à Tua inspiração, a inspiração divina, fortalecendo a fé, a esperança e, sobretudo, a caridade, de seguirmos, de doarmos de nós mesmos, e é com a oração que nos ensinastes, e rogamos pela magnetização das almas, por aqueles que não estão aqui, que possam receber o passe espiritual, e que todos nós passaremos por este encarnamento espiritual, que possamos adentrar a sala de paz com os corações abertos, almas aceleradas, recebendo desde já essa transfusão de amor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que seja o Senhor nos Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.